A Igreja Batista Alto da Lapa. A IBAL é uma igreja família e preza por vínculos de amizade, de comunhão, de convivência. Uma igreja que reconhece as escrituras sagradas como regra de fé e de prática e que desenvolve a cada dia o louvor e a adoração entre os seus membros. Fique agora com a nossa programação semanal. Aos domingos, temos Escola Bíblica Dominical às 9 horas. Café da Comunhão às 10 horas. Culto matutino às 10h30. E culto noturno às 18 horas. Encontro da Melhor Idade às quartas-feiras. Culto de oração às 20 horas. No último sábado do mês, culto de jovens às 19 horas. Participe também dos nossos pequenos grupos, onde temos momentos de comunhão e aprendizado em ambientes presencial ou online pelo Zoom. Venha servir conosco. Aqui na IBAL, nós temos os ministérios e departamentos de Crianças, a Turma do Alto. JDA, os Jovens do Alto. Juniores e Adolescentes GDA, a Geração do Alto. Homens. Mulheres. Ação social. Louvor. Recepção. Multimídia. Mídias sociais. Casais. E o coral da IBAL. Aprenda com a IBAL, com as nossas aulas e os cursos de instrumentos musicais e canto. Também temos atendimentos profissionais como atendimento pastoral com o pastor Saulo. Atendimentos com os nossos psicólogos. E atendimentos nutricionais. Não se esqueça de curtir e compartilhar os vídeos nas suas redes sociais. Prepare-se, pois o culto já vai começar! Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos aqui nesta casa, que se chama Casa do Senhor. Nós, como Igreja de Cristo, estamos aqui reunidos e estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus e termos comunhão uns com os outros, sermos desafiados pela palavra. Então, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que nos assistem também e acompanham a live. Que Deus esteja com cada um e que nós possamos agora deixar tudo que não faz parte desse culto lá fora, em outro lugar, e que possamos voltar a nossa mente e o nosso coração, única e exclusivamente para adorar o nosso Deus. Salmo 139, vou fazer como nosso irmão Vinícius, é um dos salmos que eu mais gosto. Vinícius, toda vez que cita um trecho, ele fala que é o que ele mais, é um dos que ele mais gosta, eu também. Salmo 139, versículo 14 diz: Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Hoje, então, é um domingo que o coral conduz o louvor com a igreja, e nós estamos aqui gratos, porque as obras do Senhor são maravilhosas, e a nossa alma sabe muito bem o quanto Ele fez por nós, o quanto Ele tem feito e o quanto Ele ainda fará. Amém? Então, agora o coral vai cantar uma música que fala que chegamos até aqui pela fé, e a igreja pode ser edificada com esse louvor. Quem souber pode cantar com a gente, não tem problema.
Jesus fez por mim. As coisas impossíveis nas mãos do meu bom mestre entreguei. Amém. Não foi possível a igreja toda acompanhar, porque não tinha letra, mas tinha alguns coristas sentadinhos ali acompanhando, né? Nós agradecemos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, tem sido na nossa vida. E nós estamos sempre nos desafiando, sendo desafiados pela palavra de Deus a nos mantermos firmes. A gente não sabe o dia de amanhã. Quem tem o dia de amanhã é o nosso Senhor Deus. E Ele nos pede para que nós tenhamos fé e que nós continuemos firmes. Coloque-se em pé agora conosco, nós vamos cantar o hino do cantor cristão, o hino número 154, Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus.
Amém. Amém, obrigado. Salmo 139 é um dos meus favoritos mesmo. Obrigado. Pode se sentar, igreja. Independente do que aconteça nesse mundo, das tribulações que nós passamos nessa vida, nós temos que estar firmes nas promessas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada pode nos abalar, igreja. Nós somos firmes, porque nós sabemos em quem nós temos confiado. Amém? Eu gostaria de saber se tem algum visitante conosco. A irmã da Esther, nossa visitante. Primeira vez não. Já vim a segunda, então não tem. Aí, daí ia ganhar presente, agora não tem mais presente. Amém, não tem mais ninguém nos visitando essa manhã? Amém. Então eu gostaria de chamar as crianças, eu vou pedir ajuda do coral. Olha, vocês já estão posicionados, que a gente vai passar um vídeo. Gostaria de... Só tem um só? Tá aqui? Tá cansado? Que aqui para você ser orado uma oração VIP? Não, amém, não tem problema. Pode vir, oração VIP. Jesus vai ouvir falar, só tem oração VIP, não tem problema. Aí, bom, se fosse um monte eu não queria não, mas como é VIP, a gente vai ter essa oração. Vamos aqui, beijo, pra gente assistir o vídeo da IBF, aí eu oro por você, amém? Chega aí, tio. Por que eu fui desobedecer a Deus? Eu vou orar. Não, Jesus. Ué, o que tá acontecendo? Eu acho que esse peixe tá passando mal. Amém, que bênção. Uma salva de palmas, igreja. Vem aqui, beijo. Amém. Então, semana que vem nós teremos o final dessa história aqui na EBF. Será que horas recomeça? 2 horas da tarde vai começar a EBF. Para os voluntários, às 9 horas da manhã. Nós precisamos de ajuda, precisamos de voluntários. É bastante trabalho, bastante coisa para fazer. Então, você que quer se voluntariar, procura a Rê. 9 horas da manhã nós estaremos aqui. E às 2 nós começaremos esse evento. Traga a criança, vai ser uma bênção. É uma viagem alucinante. Uma viagem alucinante. Amém? E nós vamos orar pelas nossas crianças. Pelo Beijo aqui, que vai ter a sua aula particular. A igreja é chique. O Beijo falou assim, não, eu quero aula particular. 2 professores por aula ainda, né? Amém. Vai ter bastante atenção hoje. Então vamos orar, Beijo? Amém. Estou até cansado, Beijo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por essa manhã na Tua presença. Muito obrigado pela vida de cada criança. Muito obrigado pela vida do Benjamin que está aqui, Pai. Que o Senhor possa falar ao coração dele, Pai. Que o Senhor possa continuar fazendo com que ele seja essa criança tão abençoada, que ele cresça na Tua presença. Não somente ele, mas todas as crianças da nossa igreja, meu Deus. Que o Senhor continue falando ao coração delas. Que o Senhor continue falando ao coração delas na IBF. Que seja um dia maravilhoso, para que nós possamos ter bastante pessoas engajadas, comprometidas, Pai, para fazer a Tua obra. Que o Senhor nos use, que o Teu Espírito Santo faça diferença na nossa vida, para que essas crianças façam a diferença no mundo de hoje e no mundo, Pai, do futuro, meu Deus. É isso que nós te pedimos, Pai, que hoje seja uma aula abençoada, que o Senhor continue abençoando esse ministério, abençoando as professoras, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tem um recado importante, igreja. Nós estamos recolhendo valores para a nossa campanha de missões mundiais. E o último dia é hoje. E do nosso alvo de R$ 3.500, nós somente conseguimos alcançar R$ 800. Então, assim, quando nós falamos de igreja, uma das grandes frentes que a igreja tem que trabalhar, que a igreja tem que se preocupar, são missões. Uma igreja que não se preocupa com missões é uma igreja que entendeu que talvez o evangelho já alcançou o mundo inteiro. E nós precisamos cuidar dos nossos missionários. Nós precisamos valorizar as pessoas que estão no campo pregando a palavra de Deus. Isso é uma missão da Igreja Batista Alto da Lapa. Então eu peço que, se você não contribuiu, que você possa contribuir, possa fazer Pix para a igreja, procura a irmã Ana. O nosso alvo é R$ 3.500. É um alvo modesto para a nossa igreja. Eu sei que juntos nós conseguiremos alcançar esse alvo. Então, se você não contribuiu, eu sei que brasileiro a gente deixa para a última hora, que você possa contribuir nesse dia e que a gente possa alcançar esse alvo. E à noite, hoje nós teremos o nosso caldo especial de missões. Então, depois do culto noturno, a gente vai estar comendo caldo. É R$20, né? Não sei se vai colocar, o valor é de R$20 para o caldo. Tá barato. Os jovens cobraram 25, né?
Então os jovens aumentaram o valor, aqui vai estar mais barato, R$20, e todo o dinheiro que for ganho nesse caldo, nós iremos reverter para missões. Então contribua, venha aqui à noite, que a gente possa fazer uma noite especial com 20 pessoas. O caldo é muito bom, tudo isso direcionado para missões mundiais, para que todo mundo ouça falar a respeito de Jesus Cristo. Essa é uma missão nossa, amém? Então não deixe de participar dessa missão. E também já falando de contribuições, lembre-se sempre, nós contribuímos com os nossos dízimos e com nossas ofertas. Então que você possa contribuir ao Deus, que eu sei que tem te dado inúmeras bênçãos sem fim. Deus tem nos abençoado muito, por isso nós estamos alegres. Então que você também contribua sempre com o seu dízimo, com a sua oferta, mas uma contribuição alegre, uma contribuição entendendo tudo aquilo que Deus fez por nós, e nós não temos nada para oferecer para Deus, nós podemos contribuir na sua obra. Então não deixe também de dizimar e ofertar. Nós faremos isso agora com mais 2 louvores do nosso coral, amém? Peço que a igreja coloque-se em pé novamente. Nós estamos agora no momento de dízimos e ofertas. E além de ofertar, você também pode sair do seu lugar, cumprimentar. Cumprimente pelo menos 3, 4 pessoas que estão aqui na igreja hoje. Dê as suas boas-vindas. E enquanto isso, aqueles que quiserem e vieram preparados para isso podem trazer seus dízimos e ofertas. Vamos continuar nesse momento de gratidão ao nosso Deus, cantando que estamos aqui diante do Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito. entoar agora, é um cântico conhecido, foi inclusive o irmão Moacir que gravou no Hinos do Alto, meu tributo, e a igreja pode cantar conosco também.
Agradeça ao Senhor no seu coração. Agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. Amém. Eu só vou pedir mais um momento para a gente passar o vídeo dos avisos. Hoje vai ter o nosso vídeo de avisos semanais. Desculpa aí o pessoal do porão. Olá, queridos irmãos. Fiquem por dentro das próximas programações da IBAL. Hoje, logo após o culto noturno, teremos a Noite do Caldo em prol de missões. Por apenas R$20 por pessoa, desfrute desse friozinho aconchegante, ouvindo a palavra de Deus e com esse momento de comunhão. E a Turma do Alto está com as velas içadas para a nossa EBF. Uma viagem alucinante, dia 4 de julho, para aprendermos juntos sobre a história de Jonas e o grande peixe. Traga seus filhos e os amigos para nos divertirmos na presença de Deus e seja voluntário nessa programação tão especial. E para vocês casais, todo quarto domingo temos a EBD de casais, crescendo juntos na palavra e na vida. Juntem-se a nós nesse momento de fortalecimento do relacionamento à luz da Bíblia. E quem não gosta de tirar um tempo longe da cidade grande? Aproveite o nosso acampamento de jovens que acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de outubro, em Jundiaí. Muita comunhão, aprendizado da parte do Senhor e diversão. O valor é R$500 e poderá ser parcelado. Procure a liderança e se inscreva.
E o nosso Ministério de Ação Social está recebendo itens de vestuário e higiene pessoal para abençoar o projeto Cristolândia. Procure a liderança e contribua com amor e generosidade. Doe amor, esperança e um novo começo. As nossas aulas de karatê gratuitas já começaram. Não perca tempo e garanta sua vaga para exercitar o corpo e a mente com o nosso Sensei Davi. Toda terça-feira, a partir das 19 horas, crianças e 20 horas, adultos. Esses foram os avisos da IBAL, Igreja Batista Alto da Lapa. Deus nos abençoe. Amém, amém, que bênção. Então, só mais um recado que não está ali no nosso semanal, mas culpa nossa, tá? Que a gente não mandou. No dia dia 10 de julho, aqui na igreja nós teremos uma vigília de jovens, o Vigília Dentro. Nós teremos uma vigília das 9h30 até a meia-noite e depois nós ficaremos aqui na igreja, jogando, conversando, um momento de comunhão a noite inteira. Então, dia 10, os jovens já estão cansados de ontem, mas já tem vigília dia 10 de julho também, não tem tempo para a gente descansar, não. Então, dia 10 de julho, uma vigília, isso é uma bênção. Então, quem quiser participar, pode participar. E dos jovens vai estar aberta a igreja e a gente depois vai ter nosso momento de comunhão. Vamos aproveitar essa estrutura que Deus nos deu. Então, sem ser sexta que vem, na outra, é isso, sem ser sexta que vem, na outra. E ontem, nós tivemos um evento aqui do Boa Nova, o show do Boa Nova. Cadê os jovens para comemorar? Amém! Quem teve aqui ontem na igreja foi um evento muito bonito, muito abençoado. Acho que Deus falou muito aos nossos corações. Tivemos bastante convidados. Então, depois até tira foto, a gente deixou o mural ali, o pastor Saulo liberou para deixar o mural do Boa Nova, depois tirem fotos. E assim, foi uma bênção. Queria agradecer para todos os jovens da igreja. Eu e a Bá, a gente já fez bastante evento assim, que a gente tinha que pôr a mão na massa e fazer tudo. E hoje eu olho e vejo assim, meu Deus, tem uma equipe que ajuda tanto, que às vezes você nem tem muita dor de cabeça. Eu nem fiquei tão estressado ontem, mas assim, tem os jovens ali para ajudar. Então assim, é agradecer aos jovens da igreja, que são uma bênção, tem sido uma bênção nas nossas vidas, amém? E nós teremos agora, acho que é o último aviso, foi rápido. Eu vou orar pela vida do pastor Saulo, agradecer os dízimos e ofertas. Nós teremos mais um momento de louvor, o pastor Saulo trará a palavra, amém? Então peço que você feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Agradeço pelo evento de ontem, do Boa Nova, Pai. Eu sei que foi um show. E muitas vezes nós estamos aqui achando que é só um show, mas não é um show como o mundo faz um show. É um momento de adoração. Nós te agradecemos porque a juventude esteve aqui adorando o teu nome, te glorificando, se alegrando na tua presença, Pai. Nós estávamos juntos desde o começo até o final e eu sei que o Senhor vai recompensar a vida de cada um e que o Senhor coloque esse desejo cada vez maior no coração da juventude de estar na tua presença, de abandonar aquilo que o mundo tem a oferecer e estar aqui na tua casa, Pai. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Te agradecemos também pelos dízimos, pelas ofertas, Pai, por todo o coração que é voluntário, meu Deus, em ajudar na tua obra. Que o Senhor coloque, Pai, na vida dessa igreja, Pai, a disponibilidade de sempre estar ajudando, Pai, de sempre estar entregando o seu melhor, Pai, com alegria, entendendo a nossa missão na terra e já pedindo, Pai, pelo projeto de missões mundiais, meu Deus. O Senhor toque o coração da tua igreja, para que nós possamos alcançar esse valor, nós possamos ajudar, Pai, as missões mundiais. O Senhor continue usando a vida dessa igreja. Também te peço pela vida do pastor Saulo, que logo mais estará ministrando a tua palavra, que teu Espírito Santo use a vida do teu filho, Pai, que ele possa ser revestido para o Senhor, para ensinar a respeito do Espírito Santo, Pai, desse relacionamento que nós devemos ter com a pessoa do Espírito Santo, e que hoje nós saímos daqui cada vez mais compreendendo, Pai, verdadeiramente quem é o Espírito Santo nas nossas vidas e como nós podemos nos relacionar com ele. É isso que eu te peço, te louvo, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Antes, então, que o pastor venha para trazer o recado do Senhor para nós, em forma de ministração de mensagem, o coral tem mais uma mensagem musical para que você possa pensar. Sempre que pensamos em alguma música, nós precisamos pensar bastante na letra, quando ela é de louvor ao nosso Deus, para que ela seja coerente com o que nós estamos vivendo, com o que nós estamos sentindo, com o que nós estamos pregando. E os irmãos perceberam que nós estamos nesse momento com o coração grato. As músicas têm falado sempre de gratidão. E essa música, enquanto ensaiávamos, tinha gente chorando. Porque ela fala de coisas simples que às vezes nós não agradecemos, né? Às vezes nós ficamos esperando grandes coisas, grandes milagres, e não agradecemos porque o sol se põe, porque nós temos um dia lindo pela frente, novos desafios e novas oportunidades também, e o Senhor está sempre conosco. Então, nós somos gratos ao Pai por todas as coisas que Ele fez e por tudo que Ele ainda vai fazer.
você vê clareando ao seu redor, e as estrelas brilham lá no céu. Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama sorrir, compreender, agradeça a Jesus pelo teu viver. Se honestamente o seu pão você ganhou, alcançou seu alvo sem e Jesus esteve todo o tempo com você. Sua voz você ouviu. Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama sorrir, compreender, agradeça, agradeça, agradeça. Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama sorrir e compreender, agradeça, agradeça, agradeça. Pelo seu viver. Vamos cantar mais uma vez? Um coração grato por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que Ele tem nos proporcionado. É uma música simples, de fácil melodia. Então cante com a gente essa canção. seu pão você ganhou.
E meus amados, graça e paz, amém? Amém. Muito bom ver a igreja reunida, mesmo nessa manhã fria, né? Como tem feito frio, né, irmãos, nesses últimos dias? Mas aqui estamos firmes e fortes, sempre abundantes, para louvar e bendizer ao Senhor das nossas vidas, amém? Amém. Você está feliz? Amém. Tem o coração grato? Amém. Irmãos, eu confesso a vocês que, ultimamente, eu tenho ficado tão feliz, irmãos, em ver tudo aquilo que Deus tem realizado na vida dessa igreja. Cada vida, cada família alcançada, cada família que tem sido alvo das nossas orações, do nosso cuidado, do nosso pastoreio, vidas sendo transformadas, corações sendo aquebrantados, pessoas sendo inseridas ao nosso meio, à nossa comunidade de fé. Viver como igreja, testemunhar do amor de Deus, ter o privilégio e a alegria de caminharmos juntos. Tantas atividades que nós temos nos últimos, acho que nesse último mês foram tantas atividades que nós tivemos aqui. E alguém até poderia dizer, mas cuidado com o ativismo. Irmãos, mas se nós não tivermos atividades na igreja para poder acolher as pessoas, para poder cuidar de cada faixa etária da igreja, né, desde as crianças até a nossa melhor idade, que a melhor idade é a turma que mais está usufruindo do prédio aqui da IBAL, né? Que vem aqui durante a semana e faz aquela festa, aquele tempo tão gostoso, ali com a irmã Rosalina e as demais irmãs ali, aproveitando o privilégio de ser igreja, de caminhar como igreja. Tivemos recentemente aqui na igreja um jantar de casais, né? A noite do crepe, com um cantador lá do Nordeste. Eu me senti em casa. Eu sei que nem todos se identificaram com aquele cantador, com aquele repentista lá, né? Mas, assim, algo que falou muito ao meu coração, e com certeza o coração de alguns irmãos que aqui estiveram. Como Deus faz, como Deus age. Esse espaço que nós temos aqui é um espaço multiuso. De vez em quando se transforma em restaurante. Na quarta-feira nós tivemos aqui um telão e foi um cinema aqui para assistirmos o jogo da seleção brasileira com os nossos jovens. Transferimos o culto de oração para sexta e nos reunimos aqui com os irmãos na quarta-feira e foi um momento tão alegre, né? O pessoal vibrou quando o Neymar entrou, foi aquela festa, aquela celebração. E, amados, precisamos enxergar um pouco além só e simplesmente das aparências. Esse lugar que nós estamos aqui, há pouco mais de 3 anos atrás, era uma agência bancária do Banco Santander. O Deus que era exaltado aqui era Mamon, era o dinheiro. Hoje, esse espaço de 4 paredes é um local no qual o povo de Deus se ajunta. É um local que abriga o santo ajuntamento do Senhor, que é a igreja. E nós nos reunimos para comer, para gritar pela seleção brasileira na hora que faz um gol, para nos alegrarmos, para celebrarmos. Ontem à noite tivemos um show aqui. Eu pedi encarecidamente para os jovens para deixar algumas cadeiras ali, porque os velhinhos não aguentam muito tempo de pé, né? Apesar de que uma turma aqui que estava na pontinha dos pés, pulando e dançando, celebrando. Esse local foi um palco. Hoje, nessa manhã, esse local é a igreja do Senhor. Mas esse local só é a igreja do Senhor porque você, que é templo do Espírito Santo, se encontra aqui. Somos a igreja do Senhor. Somos o povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Estamos aqui no ajuntamento de santos. Não porque somos perfeitos, mas porque o sangue de Jesus nos lavou e nos purificou. Estamos aqui desenvolvendo esse ministério que não é meu, não é seu. É o ministério que o Espírito Santo tem fornecido e favorecido a igreja, para que a igreja desempenhe esse ministério de todas as formas possíveis, usando todas as ferramentas possíveis para alcançar vidas, alcançar corações. Ontem, irmãos, eu estava mais lá no fundão, porque a bateria estava tão alta, né? A guitarra, aquele som pesado, e aquela coisa, aquele showzão assim de rock. Mas algo que me chamou a atenção naquele show de ontem, é que não foi um show, como as pessoas estão acostumadas por aí. Todas as letras cantadas exaltavam e glorificavam o nome do Senhor. Um show cristocêntrico. E os jovens se alegraram, eu também tentei, a coluna pifou logo em seguida, eu já parei por ali.
mas momento no qual nós podemos exercer o ministério que o Espírito Santo tem para as nossas vidas como igreja. Vocês perceberam que hoje de manhã nosso culto foi um culto mais, digamos assim, conservador? Temos um coral aqui na IBAL, e é motivo de muita alegria ver tantas pessoas se envolvendo na vida do coral. Eu sou apaixonado por música sacra, sou apaixonado por música de coral, apesar de não saber cantar. Mas é muito bom termos na igreja pessoas que glorificam o Senhor, que bendizem o Senhor, que desenvolvem o seu ministério para o Senhor de todas as formas possíveis, porque o Senhor tem buscado pessoas com coração de adorador, pessoas que têm se colocado ao seu serviço, exercendo o ministério que o Espírito Santo de Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Ontem à noite eu tive o privilégio de trazer uma ministração, era 10 minutos, eu falei 15. Força do hábito. E algo que nós trabalhamos ontem no Salmo 148, é que o Senhor nosso Deus, Ele tem levantado adoradores. Assim como os céus adoram o Senhor, assim como as estrelas adoram o Senhor cintilando, o sol brilhando, adoram o Senhor com seu brilho. Os rios adoram o Senhor, fluindo em direção ao mar e correndo no seu leito, adoram o Senhor. Os montes adoram o Senhor com a sua firmeza. Nós adoramos ao Senhor, não apenas com os nossos lábios, mas com uma vida que exalta e que glorifica ao Senhor. Que nessa manhã nós possamos compreender que temos um ministério a desenvolver. Não sei qual é o teu ministério, mas de uma coisa eu sei, que a sua vida seja uma expressão de louvor e de adoração ao Senhor. Seja lá no seu trabalho, seja nos seus relacionamentos, seja no seu hobby, aonde quer que você esteja, que você seja um adorador, não apenas com cânticos, não apenas com instrumentos musicais, mas através da sua vida, para a honra e glória do Senhor. Mas eu quero nessa manhã compartilhar com vocês, vou pedir que poste para a gente, o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso de número 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 18, nós faremos assim a nossa leitura do texto que será destrinchado nessa manhã para a edificação das nossas vidas em nome de Jesus. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a carta escrita no coração, conhecida e lida por todos os homens. Eu vou pedir que você leia comigo esse versículo. Vós sois a nossa carta escrita em vosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E, se no ministério da morte, gravado em letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Por quê? Se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre-excelente glória. Porque,
Se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somente como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvanecido, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória para a sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém, queridos? Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos te louvar por essa manhã abençoada, por tudo que já aconteceu aqui, Senhor Deus, desde o estudo na Escola Bíblica Dominical, onde o Senhor tem falado aos nossos corações. Te louvamos, ó Deus, pela presença de cada irmão e por aqueles que nos assistem, Senhor Deus, por meio das transmissões online. Te louvamos pela tua palavra, que nessa manhã nos foi lida, e te pedimos, Senhor Deus, que ela seja ministrada aos nossos corações, para que possamos compreender que vivemos hoje na dimensão de um ministério apropriado, o ministério do Espírito Santo, o ministério, ó Deus, que não brilha apenas na nossa face, mas brilha em nossa vida, e assim nós te oramos, para que a tua palavra se cumpra em nós. Assim te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, o ministério do Espírito Santo de Deus é aquilo que nos motiva a continuar na caminhada cristã. É por meio do ministério do Espírito Santo que nós recebemos a adoção como filhos. Fomos adotados na família de Deus. É o ministério do Espírito Santo que revela Cristo em nós e que gera em nosso meio a comunhão gerada e proporcionada pelo Espírito Santo. É por meio do ministério do Espírito Santo que nós podemos, em comunhão, louvar e adorar ao Senhor. É o ministério do Espírito Santo que se desenvolve na vida da igreja, atribuindo à igreja dons e capacitação sobrenatural, para que possamos dar continuidade a esta obra poderosa que o Senhor tem realizado na vida do seu povo e da sua igreja. Se não fosse a manifestação do Espírito Santo na vida da igreja, nós não teríamos ferramentas suficientes para vivermos e anunciarmos o Evangelho, alcançando vidas e transformando corações. É o ministério do Espírito Santo que nos ressuscitará no último dia, assim como o Espírito Santo de Deus ressuscitou o Senhor Jesus ao terceiro dia após a sua morte. Dependemos do ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é fundamental para a vida da igreja. É por meio dele que recebemos a unção, a sabedoria, o discernimento, a capacidade de vivermos em comunhão uns com os outros, a capacidade de amarmos uns aos outros. É o agir e o trabalhar de Deus sobre as nossas vidas que nos favorece e nos capacita para exercer o nosso chamado e o nosso ministério. Em outras palavras, sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Mas quando Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto, ele começa defendendo, de certa forma, o seu apostolado. Eu consegui passar a primeira, gente. Está terrível isso aqui, hein? Contexto da carta, muito bem. Não mexe mais não, porque se mexer, vocês vão me desconcentrar. Ontem aconteceu a mesma coisa, está acontecendo com frequência. Irmãos, para o pregador isso é horrível, porque você está numa linha de raciocínio, aí você tem que parar e depois voltar naquela situação e atrapalha muito. Então eu peço aos irmãos um pouquinho de paciência para a gente conseguir ajustar essa questão. Até já trocamos já o slide,
né? E eu gosto muito, irmãos, de trazer a ministração com slides, porque nós sabemos o seguinte, que aquilo que é falado, a ministração que é trazida com palavras, apenas de 25% a 30% permanece no coração das pessoas. Mas aquilo que você visualiza, aquilo que você identifica com uma figura, com uma imagem, com uma frase, permanece gravado no nosso coração e na nossa mente. Por isso, eu gosto muito de trabalhar com slides para favorecer e facilitar o entendimento, né? Para que a gente possa guardar melhor as informações. Mas, queridos, Paulo responde ao seu ministério. Paulo está ali defendendo o seu chamado, defendendo o seu apostolado. Mas era muito comum naquela época que as pessoas fossem apresentadas, quando chegava de uma igreja para outra, com uma carta de apresentação. Da mesma maneira que a gente faz, né? A irmã Rosalina recebe as cartas dos irmãos que vêm de outra igreja batista e recebe a carta de transferência, uma carta de apresentação. E Paulo, de certa forma, foi cobrado por uma carta de apresentação. Mas Paulo afirma que a carta de apresentação que ele tinha para apresentar àquela igreja era a vida transformada daquelas pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Por isso ele fala aqui em 2 Coríntios 3, de 1 a 3, que vós sois a minha carta. Qual o melhor testemunho que um crente pode dar do que ter frutos do seu ministério, do seu trabalho? Eu não preciso estar aqui levantando para vocês a dimensão do ministério que eu tenho desenvolvido na vida dessa igreja. Você não precisa estar exaltando ou colocando em evidência aquilo que você faz no teu ministério. O fruto acompanha a árvore. Veja o resultado, veja o trabalhar de Deus na vida das pessoas, veja os ministérios se desenvolvendo, veja vidas sendo alcançadas pelo poder e pela graça de Deus. Essa é a nossa carta de apresentação diante do Senhor. Mas esse texto, além de falar da evidência que cada um de nós aqui tem, como sendo cartas vivas do Evangelho de Cristo, ele trata também conosco pontos importantes e fundamentais da fé cristã, a exemplo da antiga aliança, que é confrontada com a nova aliança em Cristo. O antigo ministério, o Antigo Testamento, o testamento da lei, da caducidade da letra, versus o ministério do Espírito Santo, o ministério do trabalhar de Deus, o alcançar da graça, da compaixão, que é manifestada sobre as nossas vidas pela fé em Jesus Cristo. E precisamos compreender, irmãos, que não vivemos mais debaixo da lei. Vivemos debaixo da graça. Pela graça fomos salvos. Vamos falar todos juntos? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É graça, superabundante graça de Deus sobre as nossas vidas. E esse é o ministério do Espírito, que dá continuidade, que potencializa o ministério que o Senhor Jesus deixou no reino que Ele estabeleceu nas nossas vidas. E nós somos ministros de uma nova aliança, dando continuidade a este ministério, não o ministério da letra que mata, mas do Espírito que vivifica, que nos concede nova vida em Cristo. E nós vamos também trabalhar com base nesse texto, de que a antiga aliança, que foi escrita em pedras, que veio com glória, que veio com majestade, que se manifestou na vida de Moisés, fazendo seu rosto brilhar e resplandecer, quando ele chegava no meio do povo, a ponto de ser necessário colocar-lhe um véu. Nós vivenciamos uma nova lei que não foi pregada em pedras, mas que foi escrita em nossos corações e que tem revelado sobre as nossas vidas uma glória muito mais evidente, muito mais potente e muito mais especial do que aquele resplendor que um dia se manifestou no rosto de Moisés, que com o tempo se desvaneceu, que com o tempo perdeu o seu brilho. E nós vamos tratar sobre tudo isso nessa manhã. Uma glória passageira versus uma glória permanente. Eu quero te dizer nessa manhã que o ministério do Espírito sobre a tua vida, a igreja do Senhor,
resplandece uma glória permanente, de unção, de autoridade, de poder de Deus, para que vidas sejam alcançadas, para que pessoas sejam libertas, para que o evangelho da graça alcance a todos quantos estiverem próximos de nós, para louvor da glória de Deus. Mas qual é o desafio que nós temos como igreja, como cristãos, de vivermos na dimensão desse ministério, do ministério do Espírito Santo? Todo cristão é chamado para viver o ministério do Espírito, tornando-se uma carta viva que manifesta a glória permanente de Cristo no mundo. E o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é o seguinte: não adianta você aprender meia dúzia de palavras bonitas, né, como bons pregadores, bons locutores, e se colocar diante de uma comunidade para levar para elas palavras polidas, bonitas, agradáveis, né? E hoje existe um tipo de curso que capacita o orador a cativar as pessoas com palavras que enchem e massageiam o seu ego. Essa não é a proposta. Sabe como é que nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo? Está ali, ó. Sendo cartas vivas do Senhor Jesus. Vós sois a nossa carta, conhecida e lida por todos os homens. E a pergunta que nós precisamos nos fazer como igreja, queridos, a todo tempo é o seguinte: que tipo de carta nós somos? Como é que o mundo está lendo as nossas vidas? Como é que as pessoas que convivem conosco no dia a dia nos enxergam? Qual é a opinião que as pessoas têm a nosso respeito? Isso é muito sério, porque somos confrontados a viver a lei de Cristo, a lei da graça, não mais a lei que foi cravada em pedras, entregue lá no Antigo Testamento, mas a lei que foi plantada em nossos corações, que escreve em nós uma história. E, meus amados, para isso nós somos desafiados a não simplesmente falar do Evangelho, mas viver o Evangelho de Jesus Cristo em todas as áreas da nossa vida. Testemunhando o amor de Deus, observando como as nossas opiniões estão ou não estão em conformidade com o querer e o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Será que vivemos de maneira que exalte ao Senhor? Ou será que a nossa vida tem sido uma carta que as pessoas nem querem ler? Eu não quero conviver com o irmão fulano de tal, porque ele diz que é crente, mas olha o que ele faz. Ah, está vendo aí? Diz que é crente. Quem já ouviu isso alguma vez? Fulano de tal diz que é crente, mas é pior do que os incrédulos. Cartas que estão sendo mal escritas. Mas o texto de 2 Coríntios nos diz que a carta que o Senhor tem escrita em nossas vidas não foi escrita em tinta, em pedras ou por homens, mas tem sido escrita pelo Espírito Santo em nosso coração. Isso requer de nós, irmãos, comprometimento. Isso requer de nós, irmãos, o desejo de nos tornarmos pessoas melhores. Que esse evangelho que nós proclamamos, de peito aberto, possa reproduzir a essência e a verdade daquilo que nós somos no nosso dia a dia. A maior prova do evangelho é uma vida transformada. O mundo lê em você o que o Espírito escreve. Você é uma carta aberta de Jesus Cristo. E diante disso, irmãos, fica para nós uma grande responsabilidade e um grande compromisso em saber que o Senhor não precisa mais de placas de pedras para colocar os 10 mandamentos. Ele escreveu a sua lei em nossa vida e em nosso coração, para que possamos viver e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Uma frase que eu gosto muito, eu repito aqui com frequência: pregue o Evangelho, se necessário for. Vamos falar juntos também essa frase? Grava essa frase no teu coração. Vive essa frase no teu dia a dia. Vamos falar juntos para ficar gravado. Pregue o Evangelho, se necessário for, use palavras. Pregamos a todo tempo. Mas, meus amados, servimos a um Deus de promessa. Um Deus que tem um objetivo a se cumprir nas nossas vidas. Um Deus que ofereceu ao ser humano, à humanidade, uma lei para que pudesse levar a Cristo.
Nós aprendemos lá em Gálatas que o fim da lei é Cristo. O propósito da lei era nos levar a Cristo. Aquela lei que foi escrita em pedras tinha como objetivo nos levar à revelação, ao entendimento e à compreensão desse Jesus maravilhoso que se revelou em nossas vidas, em tempo oportuno, o que a Bíblia nos diz, a plenitude dos tempos, para louvor da glória de Deus. Mas olha o que nós lemos lá em Jeremias, capítulo 31. Diz assim: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Desde o Antigo Testamento, o Senhor já tinha o desejo e o objetivo de escrever a sua lei, os seus princípios, os seus valores, a sua vontade, não apenas em pedras, não apenas em papel, mas em nossas vidas. E é isso que tem acontecido hoje. Olha o que diz Ezequiel: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Porei o meu espírito dentro de vocês. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O objetivo do Senhor, por meio do ministério do Espírito Santo, é colocar em nós um espírito novo. Um espírito compatível com o objetivo e o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Desde Jeremias a Ezequiel, ele tem afirmado que colocaria a sua lei, não em pedras, não em papel, não escrito com tinta, com mãos humanas, mas em nosso coração. Oséias afirma que o povo peca por não conhecer a Deus, nem o seu poder, nem as Escrituras. Mas será que nós também podemos afirmar isso ainda para os nossos dias? Será que nós, igreja do Senhor aqui presentes, podemos afirmar que não temos o conhecimento da palavra de Deus? Por isso que nós cometemos tantos e tantos erros e vivemos uma vida que desagrada ao Senhor? Não. A palavra do Senhor tem sido pregada, tem sido anunciada. A lei do Senhor foi escrita em nossas vidas e em nossos corações, para que de maneira prática possamos viver na nossa família, no nosso trabalho, em nosso comportamento, em nossos relacionamentos, em nossas falas, exaltando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, por meio de atitudes como um simples perdão, por meio de sentimentos como a compaixão, a misericórdia, por meio de atitudes como abrir mão do meu eu para abençoar a vida do irmão. Olha, para mim o ideal seria isso. Mas, como se eu agir dessa outra forma vai beneficiar, eu vou fazer isso, eu vou fazer um esforço. Eu vou abrir mão da minha vontade para poder abençoar a vida de outra pessoa. Charles Spurgeon, ele escreve o seguinte: o sermão mais poderoso é uma vida santa. Você quer pregar o evangelho? Vive em santidade. Testemunha o amor de Deus. Anuncia o evangelho da verdade por meio da tua vida. Conta-se uma história de que um missionário, ele, sem muitas ferramentas, se dirigiu a uma tribo. E não tinha Bíblias, ele tinha apenas uma Bíblia, a Bíblia que ele usava para pregar o evangelho. Não tinha outras Bíblias para poder abençoar as pessoas. Mas também não adiantava nada, porque todos ali eram analfabetos. Ninguém poderia ler aquela Bíblia, teria que alfabetizar as pessoas. Está vendo o trabalho dos missionários, irmãos? Às vezes tem que alfabetizar, ensinar a ler, para depois levar o conhecimento ali por meio daquela letra, por meio daquele estudo, por meio da Bíblia, para que as pessoas tenham um encontro com Cristo. Mas o Espírito Santo é poderoso para alcançar vidas. E aquele missionário, depois de passar um bom tempo na vida daquelas pessoas, recebeu ali uma pessoa que questionou dele: cadê a Bíblia de vocês? Onde é que está a palavra de vocês? Onde é que está manifesta aqui esse texto que você está aqui falando? Aí ele começou a mostrar para as pessoas: falou, olha, a Bíblia que eu tenho está ali, ó. Aquela mulher era mulher adúltera, aquele homem era uma pessoa violenta, aquele indivíduo cometia erros e vivia uma vida dissoluta de pecado. Cada um deles aqui é uma Bíblia ambulante pregando o Evangelho de Cristo. Você é a Bíblia que o mundo lê. Nós somos a carta que o Espírito Santo de Deus, por meio do seu ministério, tem escrito em nossas vidas. Mas precisamos compreender, queridos, que vivemos numa nova aliança. Aliança da graça, da fé, o ministério do Espírito Santo em nossas vidas. E a antiga aliança, ela era boa,
A antiga aliança veio da parte de Deus, era uma aliança divina. A lei não é má, a lei é boa, foi revelação de Deus. Mas a lei, ela era insuficiente para nos levar à salvação. Somente por meio da graça somos salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. A lei, o fundamento da antiga aliança, eram incapazes de nos levar à salvação. Falamos sobre isso hoje de manhã, aqui na Escola Bíblica Dominical, estudando a carta de Paulo aos Romanos. A lei é insuficiente, ela é incapaz de salvar, mas a lei aponta para o pecado. E a lei aponta para Cristo, porque Cristo é o único caminho, é a única ponte capaz de nos dar libertação contra a maldição do pecado e da morte. Portanto, a lei aponta para Cristo. Cristo é o fim e o objetivo da lei. Mas o fundamento da nova aliança teve a sua origem, conforme nós já falamos, escrita em tábuas de pedra pelo dedo de Deus, e teve Moisés como mediador. E a sua função era revelar o pecado, apesar de que não removia o pecado e trazia condenação. Porque só há a existência do pecado pelo fato de sabermos que a quebra da lei nos leva à condenação. Se não existisse lei, não haveria consciência do pecado. Portanto, a função da lei é revelar o pecado. A função da lei é nos mostrar que por meio da lei nós não conseguiremos alcançar a salvação, mas só através de Cristo temos remissão, libertação e salvação. Mas algo que a gente precisa também considerar no texto é que aquela lei que foi dada por Deus a Moisés lá no monte produziu sobre Moisés um brilho, a ponto de que quando Moisés desceu, as pessoas se assustaram ao ver o brilho que emanava do olhar, do rosto, do semblante de Moisés, a ponto de ele ter que colocar um véu, cobrindo aquele brilho, né? O rosto dele resplandecia e o véu escondia uma glória que estava, aos poucos, foi desvanecendo. Por que aquele brilho começou a desvanecer com o passar do tempo? Era o objetivo de Deus que isso acontecesse, para nos mostrar que aquela lei era provisória, ela brilhou, ela foi importante para trazer a revelação e a consciência do pecado, do erro. Mas com o passar do tempo, aquela lei se mostrou incapaz, portanto ela foi desvanecendo. A questão é o seguinte, é que Moisés, quando percebeu que o brilho do seu rosto já não era mais o mesmo, ele se preocupou, ele ficou assustado. Ele não entendeu o motivo pelo qual era necessário que a antiga aliança desvanecesse, para que o Senhor plantasse em nossos corações a lei de uma nova aliança, que brilha nas nossas vidas e alcança a todos por um brilho que não será desvanecido. Moisés se preocupou, porque ele percebeu que aquela glória era passageira. E queridos, algo que nós também precisamos nos perguntar como igreja do Senhor é o seguinte: como é que está o brilho do Espírito Santo na tua vida? Como anda o brilho do Espírito Santo na minha vida? Será que esse brilho do Espírito Santo de Deus, que escreveu em nossos corações uma carta viva, ainda continua resplandecendo? Ou será que está desvanecendo? Moisés se preocupou, porque ele ainda não entendia a promessa. Ele não entendia que aquele ali era o primeiro passo de algo que o próprio Deus iria realizar na vida do seu povo. Precisamos nos perguntar, será que de fato nós temos brilhado adequadamente? Ou será que a nossa vida cristã está desvanecendo? Está perdendo o seu brilho? Está perdendo o seu efeito, a sua importância? É tempo de nós pensarmos, irmãos, e de clamarmos ao Senhor por meio do seu Espírito, para que Ele faça brilhar e resplandecer sobre nós o brilho, a essência do primeiro amor, aquela alegria, aquela disposição que nos primeiros anos da nossa vida cristã nós tínhamos. Como foi gostoso ontem ver os jovens da igreja tão motivados com aquele simples evento que nós tivemos aqui, para glorificar o Senhor. Mas havia brilho no olhar dos jovens, alegria de estar ali adorando a Deus por meio de cânticos de adoração, trazendo pessoas para ouvir o evangelho cantado. Não permita que o brilho do Espírito Santo venha desfalecer ou desvanecer da tua vida.
Mas busque do Senhor o direcionamento para viver de maneira que exalte e glorifique o Senhor. Porque a antiga aliança condenava o pecador, revelava o pecado, mostrava a distância que temos de Deus. Ela foi escrita em pedras e demonstrava uma glória passageira de um véu sobre o nosso coração. Quantas pessoas têm hoje no seu coração um véu, impedindo de poder vivenciar, de brilhar e de demonstrar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas precisamos entender, amados, que com base em 2 Coríntios capítulo 3, nós vivemos numa nova aliança, compreendendo que a letra mata, e é o Espírito quem vivifica, quem nos dá a nova vida, quem faz brilhar e resplandecer em nós o bom semblante de Cristo. Essa nova aliança que justifica o pecador, que remove o pecado, que nos aproxima de Deus, que foi escrita em nossos corações e que mostra para nós uma glória permanente, que nos dá liberdade no Espírito Santo para viver de maneira que exalte e glorifique o Senhor. Comparação que nós podemos fazer em relação à antiga aliança e à nova aliança é de uma pessoa que tem uma vela. E ela sai na madrugada com aquela vela. Ilumina ou não? Sim ou não? Ilumina. Se você acende uma vela num quarto escuro, o que vai acontecer? O quarto vai clarear. Meus amados, a antiga aliança ela era como uma vela que nos mostrou o caminho da verdade, que apontou para Cristo como sendo o propósito e o objetivo da lei, que nos direcionou para um ministério especial, o ministério do Espírito Santo. Não podemos mais viver debaixo da antiga aliança, como alguns judaizantes tentam viver, na prática da lei, na caducidade da letra, porque nós temos o sol da justiça que brilha sobre as nossas vidas, que ilumina o nosso entendimento, que muda as nossas vidas, que faz nascer em nós um brilho que não será desvanecido, porque temos o brilho do Espírito Santo sobre cada um de nós. Teve episódio de uns anos atrás, eu fui fazer um velório, irmãos. Não riam, tá? Quando eu falo de velório aqui na igreja, o pessoal dá risada, porque já fiz tantos. Aí dizem que eu sou especialista em fazer velório. É uma pena, né? Queria muito fazer casamento aqui na igreja, mas o povo está meio segurando de casar, estão econômicos. Tenho certeza que esse ano alguns vão sair. Mas algo curioso aconteceu. Eu encontrei com um pastor amigo, né? E nós fizemos ali aquele velório juntos. Infelizmente, um rapaz que havia morrido de overdose, família descrente, mas a tia pediu que nós estivéssemos ali, ministramos a palavra do Senhor, mas algo curioso aconteceu. A prima daquele jovem, quando viu que os dois pastores chegaram, se retiraram dali. Ela se retirou juntamente com o irmão do rapaz que havia falecido. E ela foi lá para dentro do cemitério invocar as entidades que a seguiam, para que acompanhasse aquele cortejo. E ela fez isso por algum tempo, mas as entidades não vinham. E ela foi ficando chateada e fazendo os clamores e as orações, mas a entidade não vinha. Até que de repente veio um mensageiro e falou para ela, ela ouviu e compartilhou com esse primo que nos trouxe essa informação, afirmando o seguinte: nós não poderemos acompanhar o cortejo, porque tem dois homens ali dentro desse velório que estão brilhando muito e nós não podemos suportar o brilho que está naquele lugar. Eu quero te dizer nessa manhã, igreja do Senhor, há um brilho sobre a tua vida. Há um poder de Deus que se manifesta sobre a tua vida. E este brilho, este poder, é a manifestação do poder de Deus que tem te capacitado, que te tirou de uma aliança de maldição e te colocou numa aliança de graça, para que você viva em plenitude de vida, desfrutando da graça, da unção, do poder e da manifestação que o Senhor tem para revelar na vida da igreja. O Espírito Santo remove o véu da separação. Quando Jesus clamou na cruz, está consumado, o véu se rasgou de alto a baixo e nós temos livre acesso à presença do Senhor. E quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, é isso que acontece. O Espírito Santo vem e passa a habitar em nós, porque o véu foi rasgado de sobre o nosso coração. E temos livre acesso à presença do Senhor.
essa libertação de Cristo que remove a cegueira espiritual, essa libertação em Cristo que remove a culpa e a condenação, que remove a separação de Deus, porque temos convicção de que em Cristo somos libertos, fomos transformados, fomos alcançados. Portanto, quando nós recebemos ao Senhor Jesus, recebemos o Espírito da nova aliança em Cristo, que nos dá autoridade, que nos reveste, que nos dá entendimento. Não precisamos mais da lei de pedra, porque temos em nosso coração a lei da libertação e da vida. Mas eu gosto muito de um versículo, que é o versículo 17 aqui do texto, que diz assim: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Nós temos liberdade em Cristo. Nós somos alcançados pela graça. Onde está o Espírito Santo, irmãos, a libertação. Onde está o Espírito Santo, irmãos, a manifestação do poder de Deus. Onde está o Espírito Santo na vida da igreja, o diabo não tem poder. Ele vai se manifestar e vai sair em nome de Jesus, porque há poder no nome que está acima de todo nome, aquele que nos deu, que nos inseriu no seu reino, que nos colocou numa nova aliança em Cristo. A liberdade sobre a tua vida. Não vivemos mais debaixo do jugo da maldição da lei. Vivemos pela lei da graça e da fé em Cristo Jesus. Mas no versículo 18, ele nos diz assim, vou ler mais uma vez com vocês. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Louvado seja Deus. Por que de glória em glória, irmãos? Por que não pode ser de uma vez por todas e já deixar todo mundo aqui 220 volts, né, cheio do poder de Deus, cheio da unção, cheio do conhecimento, tendo visão espiritual, tendo unção, tendo sabedoria, tendo discernimento espiritual, recebendo novos dons? O ministério do Espírito Santo se revela na tua vida, meu irmão, de glória em glória. Hoje um pouquinho, amanhã outro pouquinho, progressivamente, dia após dia, nos trazendo edificação, crescimento, para que possamos amadurecer na fé, para que possamos valorizar tudo aquilo que Deus nos tem concedido fazer, sendo homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para louvor da glória de Deus. Uma transformação progressiva, de glória em glória. Aquilo que nós chamamos de santificação. Santificação. Dia após dia, abrindo mão dos sentimentos macabros que às vezes estão tentando invadir o nosso coração, do egoísmo, do coração endurecido, incapaz de perdoar, dos desejos lascivos que muitas vezes tentam nos oprimir, da ganância, o desejo pelo dinheiro, pelo poder, pelo status, pela posição social. Transformação progressiva, compreendendo quem somos em Cristo, que há a revelação do poder de Deus sobre as nossas vidas, fazendo de nós pessoas preparadas para levar a palavra do Senhor onde quer que estejamos. A W. Tozer escreve assim: a razão pela qual muitos ainda vivem em derrota é porque nunca pararam o suficiente para receber o poder do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo que testifica que nós somos filhos. O ministério do Espírito Santo que revela e forma Jesus Cristo em nós, que nos adota na família divina, que nos leva a uma vida de comunhão, de adoração. O ministério do Espírito Santo que distribui dons e capacita a igreja e que vai nos ressuscitar no último dia, está sendo revelado e oferecido à igreja. Por isso passamos o mês inteiro falando: bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo, estou aqui. Espírito Santo, não posso andar sozinho. Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, enche a minha casa. Espírito Santo, transforma essa área da minha vida que está difícil. Eu não consigo. Pela graça somos salvos mediante. Isso não vem de vós, é dom. Somos salvos primeiro pela graça e segundo pela fé. Quem é que produz graça em nossas vidas?
Jesus. Quem é que produz a fé em nossas vidas? Jesus. E muitas vezes nos falta a fé. Falamos disso hoje. Mas nós podemos orar como o pai daquele endemoniado, dizendo: Jesus, a minha fé é pequena. Jesus, aumenta a minha fé. E nós podemos dizer como igreja: Senhor, eu quero viver algo novo da tua parte. Eu quero dons, eu quero capacitação sobrenatural. Eu quero viver dias melhores no Evangelho. Eu quero testemunhar do teu amor e do teu poder com autoridade, para que o mundo veja a diferença que há na vida de um homem e de uma mulher, cheio do Espírito Santo, a ponto de transbordar e alcançar vidas e transformar corações, vivendo o Evangelho pleno, de maneira plena, alcançando os que ainda não foram alcançados. D.L. Moody escreve: se Deus encheu de poder homens comuns no passado, Ele pode encher também o Espírito Santo. Desculpa, irmãos, eu li errado aqui. Se Deus encheu de poder homens comuns no passado, Ele pode encher você também. O Espírito Santo transforma vidas ainda hoje. Queridos, eu quero te dizer nessa manhã, Deus tem uma obra grande para fazer na vida dessa igreja. Você crê nisso, irmãos? Você crê? Eu acho que tem uns aqui que creem, viu? Tem uns aqui que já viram coisas aqui que não esperavam ver. De 14, irmãos, nós já estamos passando de 160 frequentadores aqui dessa igreja. Amém, irmãos? E você que ainda não se tornou membro da IBAL, mas seu coração está na IBAL, eu te pergunto, o que você está esperando? É tão simples. Venha fazer parte dessa família oficialmente. Privilégio de ver o trabalhar de Deus, os milagres do Senhor, Deus usando vidas. Agora eu estou muito feliz porque eu vi uns jovens aqui motivados, organizados. Não, olha, eles nem sabem o que lhes aguarda. De maneira geral, o que nós podemos aplicar dessa reflexão nessa manhã? Se você não se lembrar de nada do que foi falado aqui hoje, se lembre de uma coisa. Somos cartas vivas que o Espírito Santo tem escrito para que o mundo leia. Guarda isso. Se lembre que a antiga aliança foi substituída por uma nova aliança. Se lembre que o véu foi rasgado. Se lembre que o brilho da primeira aliança, que foi aos poucos desvanecendo, sobre a tua vida não vai desvanecer, porque o Espírito Santo de Deus tem poder para te fortalecer, para fazer brilhar a sua luz sobre a tua vida e sobre a tua casa. E vivemos a glória crescente do Espírito Santo. Não imagine que porque você tem 50, 60, 70 anos, você já viveu tudo o que você poderia. Deus tem algo mais para revelar e para te fazer viver milagres, experiências, transformações completas e verdadeiras. Eu não poderia sair daqui hoje sem falar do tição tirado do fogo, né? Para quem não sabe, era a alcunha que era conhecida de John Wesley, o pai da igreja metodista. Um jovem que foi retirado de um incêndio dentro da sua casa e ficou conhecido como tição tirado do fogo. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de autoridade, um homem que assentado no lombo de um cavalo pregava de 3, 4, às vezes 5 vezes num único dia, enfrentando o frio, enfrentando o calor, enfrentando as estradas, enfrentando o desconforto, enfrentando a perseguição, anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. Esse Evangelho que nós precisamos viver, irmãos. Esse Evangelho que nós precisamos trazer nas nossas vidas, escrito de maneira que o mundo veja que Jesus é capaz de transformar e de mudar a nossa história. Wesley escreve assim: acende em mim uma chama do Espírito Santo, que nenhuma tribulação possa apagar, que nenhuma tentação possa diminuir, que nenhum e nunca cesse de brilhar e de iluminar a minha vida. Que essa seja a minha oração e a tua oração nessa manhã. Que nós sejamos, irmãos, exemplo de um ferro que é colocado no fogo. E nós sabemos que um ferro no fogo,
ele começa a esquentar. Ele vai aquecendo, aquecendo e aquecendo. E quanto maior a temperatura daquele fogo, o fogo vai mudar a cor do ferro, ele vai brilhar, ele vai resplandecer, e ele fica bonito, ele fica maleável. A pessoa que sabe, ele pega aquele ferro, ele molda aquele ferro, ele transforma numa espada, ele faz num escudo, ele transforma em algo diferente, porque ele fica moldável, ele fica flexível, algo que era duro. Mas quando é aquecido pelo calor, ele é moldável. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer te aquecer a tal ponto de você começar a brilhar, das pessoas olharem para você e falar: nossa, que coisa linda, que brilho diferente é esse? Por que você é assim? Olha, eu preciso compartilhar algo com você. Fala: mas eu nem te conheço. Ah não, eu sei que você não me conhece direito não, mas eu sei que você é um rapaz de Deus. Eu sei que você é um homem de Deus, você é mulher de Deus. Eu preciso compartilhar com você algo que está no meu coração. Porque você está brilhando, irmãos. E o Espírito Santo, com a sua capacidade de moldar e transformar as nossas vidas, vai nos moldando a ponto de transformar cada um de nós numa obra de arte. Algo moldável nas mãos do Senhor. O ferro na fornalha brilha pela proximidade com o fogo. O brilho não é do ferro, mas do fogo. Assim somos nós. Permanecendo no Senhor, somos transformados de glória em glória pelo Espírito. Quem aqui não gosta de sair numa noite enluarada, né? Quando a lua está cheia e a lua fica bonita, né? Brilhando, a noite fica clara. Mas, queridos, aquela luz que a lua está resplandecendo não é dela. A lua é como um espelho que resplandece a luz do sol. E nós somos espelhos que resplandecem o brilho do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Seja você também um espelho que reflete a imagem do Senhor. Vou agora parafrasear a música Raridade. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Seja você uma carta viva para o mundo, transformando vidas e corações pelo seu testemunho, para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Anotei uma colinha aqui, para não esquecer de algumas coisas que nós ouvimos essa manhã. Nós somos cartas vivas. Nós temos o brilho do Espírito Santo em nós. Nós temos uma nova vida em Cristo. Nós fomos justificados por Cristo. O poder de Deus é manifestado na nossa vida. Nós temos liberdade em Cristo quando vivemos em novidade de vida. E a nossa transformação é progressiva. Que Deus maravilhoso. Por isso o nosso coração é grato. Por isso nós vamos agradecer novamente a Deus. Principalmente pela salvação em Cristo Jesus. Mas Ele é um Pai tão amoroso, que além de ter oferecido seu Filho para morrer em nosso lugar, Ele ainda nos dá tantas outras mimos, tantas outras coisas. Então vamos ficar em pé e agradecer novamente ao nosso Deus cantando. Como agradecer a Jesus o que fez por mim? Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a graça
Amém. Amém, igreja. Nós já estamos encerrando o culto. Muito obrigado ao coral, foi uma bênção. Só vou enfatizar mais uma vez, lembre-se das missões mundiais, vocês possam contribuir. À noite terá o caldo. Venham, participe conosco, leve para a viagem, mas nos ajude para que a gente possa, como igreja, alcançar esse alvo. Amém, irmão? Missões mundiais. Então vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por essa mensagem que o pastor Saulo trouxe, por este culto tão abençoado. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por essa mensagem tão abençoada, Pai, pelo meio da vida do pastor Saulo, e que nós possamos ser cartas vivas, que realmente brilhemos ali no mundo, Pai, com o Teu Espírito Santo, que nós venhamos a transformar a realidade das pessoas ao nosso lado, na nossa escola, no nosso serviço, na nossa faculdade, na nossa família, Senhor. Que o Senhor venha usar a Tua igreja, que a Tua lei esteja no nosso coração, Pai, que o nosso coração esteja disposto para ouvir, para aprender do Senhor, para ser transformado cada dia mais de glória em glória, segundo a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós ansiamos hoje. Eu sei que o Senhor vai trazer mudanças e transformação, se nós deixarmos, Pai, que essa luz do Espírito Santo brilhe em nossas vidas, Pai. Nós somos gratos ao Senhor por tudo, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor nos traga mais tarde, Pai, às 18 horas, para que possamos estar aqui continuando louvando e engrandecendo o Teu nome, que o Senhor coloque as Suas mãos sempre nas missões mundiais, para que a Tua luz brilhe neste mundo, Pai, onde nunca alcançou, meu Deus. É isso que te pedimos hoje, louvando e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém.